A história começa com Gabimaru, um ninja da vila Iwagakure que foi condenado a ser eliminado. Porém, no momento de ser cortado, ao invés dele se ferir, a espada é que não fica muito bem, se quebrando ao meio, o que surpreende a todos. Afinal, não era normal uma espada partir com o pescoço de uma pessoa. Galera, já chegamos aos 230 mil inscritos, vocês são fora de série, sério. Então vamos chegar nos 250 mil agora, galera. Então vamos dar aquela força pro canal e se inscrever e arregaçar no like aqui embaixo pra bater a meta de 6.204 likes. E agora, bora lá. Gabimaru, que era conhecido como Gabimaru o Vazio, começa a se questionar por que não ia dessa pra melhor. Afinal, ele não tinha nenhum apego à vida e por ser um ninja com um trabalho que não é lá muito seguro, ele nunca pensou que viveria uma vida longa e estava preparado para o seu fim. Depois desse fato curioso, uma inspetora chamada Sagiri entrevista ele para tentar descobrir o que aconteceu. Ela sabia que por ser um ninja da vila Iwagakure, ele estudou desde pequeno técnicas de eliminação, além de ter realizado um treinamento onde muitos perdiam a vida, onde sobreviventes como ele desenvolvem corpos sobre-humanos, o que explicava a espada ter se quebrado ao bater no seu corpo. Ele concorda, dizendo que eles jamais conseguirão ferir um ninja como ele. Ela então pergunta se ele sabe usar o ninjutsu, demonstrando interesse em ver a técnica, mas apesar de saber usar, ele nega mostrar pra ela. No dia seguinte, os homens tentam novamente dar um fim na vida de Gabimaru, mas dessa vez utilizando outro método, queimar ele na fogueira. Por ser um método cruel e sofrido pra pessoa, eles tentam acabar com a vida dele com lanças antes de colocar fogo, mas assim como a espada, as lanças se quebram. Então eles resolvem colocar fogo que rapidamente se espalha por toda a parte, mas Gabimaru continua intacto, fazendo os homens começarem a perder a paciência com ele. De noite, Sagiri continua seu trabalho de entrevistar Gabimaru. Ele deixa claro que não é sua intenção resistir à condenação, porque na verdade estava torcendo para eles conseguirem achar alguma forma de dar um fim nele. Ela então pede para ele relatar seu passado, mesmo com ele dizendo que não era lá muito interessante. Ele conta que seus pais foram eliminados pelo chefe da sua vila quando era criança, por um motivo que ele não sabia e não se importava. Sobre seus sonhos, ele fala que não tem nenhum, afinal ninjas não possuem propósitos pois apenas seguem as ordens dadas a eles. Então Sagiri pergunta por que ele foi capturado e ele responde que tentou deixar a vila Iwagakure e por isso foi traído e capturado pelos seus colegas durante um trabalho, embora ele soubesse que algo assim aconteceria pois o chefe da vila não aceita que ninguém saia de lá. No dia seguinte, eles tentam novamente dar um fim em Gabimaru com um novo método, usando a força de 2 touros para a tarefa, porém ele firma seu corpo fazendo os 2 touros sentirem um impacto e assim ele sai ileso novamente. Nisso o líder deles começa a se preocupar com a moral deles, afinal eles não conseguiam cumprir uma simples tarefa de dar um fim em um cara e pede para seus homens trazerem outros touros mais fortes, mas Sagiri interrompe eles porque percebeu que embora Gabimaru fale que quer ir de base, ele estava resistindo por algum motivo que não condizia com o que ele dizia. Então ela pergunta por que ele decidiu deixar sua vila e ele conta que era o melhor ninja do local e por isso o chefe da vila quis mostrar que o reconhecia, dando a mão da sua filha. Porém ele diz que ela era a maior idiota, sendo despreocupada, inocente e mimada, e ele sequer conseguia entender como uma filha de um chefe era daquele jeito. Ela sempre pedia para ele tirar os sapatos antes de entrar dentro de casa, rezar todos os dias e agradecer pela comida, o que fez a vida dele virar de cabeça para baixo, pois essas atitudes não combinavam com a vida de um ninja. Então ele resolveu deixar ela para que o seu talento não fosse interferido por sua gentileza, e por isso ele pediu permissão ao chefe para deixar a vila. E embora ele tenha aceitado, pedindo apenas para ele fazer um último trabalho, Gabimaru admite que foi burrice da sua parte não ter percebido que era uma cilada do seu chefe. Porém, como ele sabia que todos da vila iriam seguir ele para onde ele fosse, ele nem tentou resistir à sua captura. De noite, Sagiri vai ver Gabimaru como todos os dias, mas no caminho, um dos homens alerta ela sobre como ele era mais perigoso do que aparentava. Afinal, ele é chamado de Gabimaru o Vazio, por ser um ninja poderoso e vazio por dentro, incapaz de derramar lágrima ou sangue, se tornando um ninja que elimina sangue frio, que abateu 20 homens quando foi preso. Ele continua explicando que havia boatos sobre os ninjas da vila Iwagakure consumirem uma coisa chamada Elixir da Vida, um remédio vindo de Shinsenki, o que concede a imortalidade a eles. Mas apesar dele alertar o quanto Gabimaru é perigoso, Sagiri diz que não faz sentido alguém que é tão vazio quanto todos dizem resistir ser capturado como ele disse que Gabimaru resistiu. Enquanto isso, Gabimaru refletia sobre a mesma coisa, sem entender por que ele não queria ir de base, sendo que não tinha nada que o prendesse naquele mundo. Então ele toma uma decisão. No dia de amanhã, ele iria permitir ser abatido, aceitando finalmente o fim da sua vida. Mas quando o momento chega, como sempre, ele resiste ao novo método usado, sobrevivendo novamente, deixando todos os caras ainda mais irritados com a situação. Mais tarde, Gabimaru já estava até cansado de tanto ver todos falharem em dar um jeito nele. Porém, ele é levado até uma sala onde Sagiri esperava por sua chegada. Ele estranha a situação, mas nesse momento é revelado a ele que Sagiri não é uma simples inspetora como disse ser, e sim uma executora profissional enviada diretamente de Edo. Ela era conhecida como Sagiri Yamada Simon. A
Executora Decapitadora, que pertence ao clã Yamada, um clã onde os Ronins, chamados de Yamada Simon, são mestres em espadachins e especializados em testes de espadas e execuções há várias gerações. Isso deixa ele pela primeira vez preocupado e Sagiri então diz que o shogunato a encarregou para cuidar da sua execução, e depois de conhecer ele melhor, ela pode realizar seu desejo, pois ela é capaz de dar um fim em sua vida. Sentindo que ela diz a verdade e de fato é capaz de eliminá-lo, ele sente um frio na espinha, sentindo que seu fim estava próximo e teme por sua vida pela primeira vez na vida. Ela então avança com sua espada em sua direção, mas Gabimaru esquiva e percebe que levou um leve corte em seu pescoço, percebendo que se não tivesse esquivado, de fato teria ido de base naquele instante. Isso faz o medo dele aumentar. Ele se esquiva de todos os golpes dela diversas vezes, resistindo se entregar para a morte. Sagiri explica que no seu trabalho ela já presenciou o momento final de muitas pessoas, e isso faz ela identificar o que elas sentiam quando estavam prestes a serem eliminadas. Ela fala que alguns mantinham a pose de corajosos até o último momento, outros imploram por suas vidas, enquanto outros mentem para si mesmos dizendo que aceitaram a morte. E apesar de Gabimaru ser de fato um homem muito vazio, era claro que ainda tinha algo que o mantinha desejando continuar vivo. Ela diz que ao ouvir a história da sua vida que ele contou a ela, percebeu que ele foi sincero sobre tudo, menos sobre sua esposa, mentindo não gostar dela quando na verdade a amava, escondendo o fato de que ela era sua razão de viver. Isso deixa ele em choque e ao se lembrar da sua esposa e como ela era gentil, ele fica enfurecido e ataca Sagiri com uma das espadas dos homens que estava na sala. Sagiri bloqueia seu golpe e continua insistindo para ele admitir seus sentimentos pela sua esposa e parar de mentir para si mesmo, mas isso só deixa ele mais irritado. Em um flashback vemos que ao contrário de todos, ela não acha Gabimaru um homem vazio, acreditando que ele é uma pessoa gentil, pois era o único que não ficou enojado com sua cicatriz em seu rosto. Ela conta que na vila Iwagakure os homens são soldados, enquanto as mulheres são quem dão a luz, e por isso não podiam ter uma vida normal e seu próprio pai, o chefe, queimou seu rosto para acabar com seus sonhos de ter uma vida normal. Mas ela diz que apesar da queimadura não é tão fácil assim calar o coração de alguém, então ela dá um beijo nele que deixa o jovem todo desconcertado e vermelho. Percebemos que além de fofo e gentil, ela cuidava de Gabimaru e o amava de verdade, além de ser a única a acreditar que ele também era uma pessoa gentil. Esse jeitinho dela foi mudando seu lado frio de ninja, fazendo ele não querer mais ser um malfeitor, para que os dois possam viver uma vida normal e tranquila, o que levou ele a pedir ao chefe da vila permissão para ele deixar de ser um ninja, pensando que ele, como pai dela, iria entender que seria o melhor para sua filha, mas infelizmente ele estava errado e seu desejo de levar uma vida normal sem matanças foi por água abaixo. Então no presente ele continua atacando Sagiri até que ela finalmente mostra um documento assinado pelo próprio shogunato que diz que retiraria todas as acusações sobre ele, o livrando da pena de morte, além de oferecer a proteção do próprio shogun, o que significava que nem o magistrado e nem a vila poderia ferir ele, mas obviamente algo assim vinha com uma condição: ele terá que acompanhar Sagiri até o outro mundo, uma terra chamada Shinsenkyu, que transborda felicidade e alegria e que não existe dor ou sofrimento, e por isso já foi chamada de muitos nomes como outro mundo, céu e até mesmo paraíso, um lugar onde borboletas e flores dançam e que, de acordo com a lenda, existe um elixir da vida que concede a imortalidade. Ela conta que Shogunata enviou uma equipe de buscas para essa terra lendária, para conseguir obter o elixir da vida, na qual acreditava que ficava localizado no sudoeste, além do reino de Ryukyu, mas embora a equipe de busca tenha localizado o lugar, todos que foram enviados retornaram sem vida e se transformaram em flores. Por isso a história que até então todos achavam que não passava de contos de fada passou a ser vista como algo real e fez com que o shogunato desejasse mais ainda encontrar o elixir da vida. Como provavelmente custará a vida dos homens enviados para tal missão, ele pediu para reunir pessoas descartáveis de todo o país, principalmente condenados, para ser a equipe de busca, e aquele que conseguiu o remédio mortal será recompensado com diversas riquezas, o que levava de volta a Gabimaru. Sagiri explica que foi até lá com o intuito de encontrar pessoas condenadas com potencial de embarcar para a missão em Shinsenkyu, alguém habilidoso e com muita vontade de viver. Então ela diz que a caminho de lá ouviu que sua esposa ainda estava na vila Iwagakure, embora tenha se isolado de tudo e de todos, não dizendo sequer uma única palavra desde o dia em que ele foi capturado, significando que lá no fundo ela acreditava em seu retorno. Então Sagiri volta a perguntar para Gabimaru se ele tinha algum apego na vida, pois para embarcar em uma ilha misteriosa e competir por seu perdão com outros criminosos habilidosos, ele precisará de um desejo que o motive, como voltar para sua esposa, sendo essa a única maneira de encontrá-la. Porém os homens negam deixar Gabimaru partir, afinal depois de tanto trabalho para dar um fim nele virou algo pessoal, sendo uma questão de honra para eles darem um fim em Gabimaru. Então mesmo com Sagiri lembrando que é uma ordem do shogunato, eles dizem que existem vários condenados como ele e que ela poderá escolher qualquer outro, mas se tentasse levar Gabimaru, eles irão eliminá-la junto com ele, o que não intimida ela nem um pouco, afinal ela é muito mais habilidosa e bem treinada do que todos ali. Porém Gabimaru, percebendo que tinha uma chance de ter a vida que sonhou, ao lado de sua amada e gentil
esposa derrama lágrimas, provavelmente pela primeira vez na sua vida, mostrando que no final ele não era completamente vazio. Então ele resolve finalmente mostrar seu ninjutsu pra Sagiri, ficando completamente coberto de chamas. E assim, depois dele derrotar todos os homens, ele aceita a missão de ir pra Shisenkyo procurar o Elixir da Vida. Mas antes de embarcar na aventura, Sagiri diz que eles devem ir primeiro pra Edo. Isso não deixa Gabimaru muito feliz, mas ele aceita ir pra lá, determinada depois disso encontrar o Elixir da Vida, não se importando com os perigos e criminosos que terá que enfrentar. Afinal, ele estava fazendo isso para reencontrar sua esposa.